Jesus paga o tributo a César. Dinheiro de César. A César o que é de César é começo de uma frase atribuída a Jesus nos evangelhos sinóticos, onde se lê dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A moeda. O texto identifica a moeda como um denário e geralmente se acredita que seria portanto um denário romano com a efígie de Tibério, que passou a ser conhecida como moeda do tributo e se tornou, por conta da história do Evangelho, um cobiçado item para colecionadores. César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. O reverso mostra uma figura feminina, geralmente identificada como sendo Lívia, representada como sendo a Pax. Porém, já se sugeriu que o denário não era comumente encontrado na Judeia durante a vida de Jesus e que a moeda poderia ser, ao invés dele, uma tetradracma antioquiana, que também traz a efígie de Tibério, mas com Augusto no reverso. Outra sugestão comum é o denário de Augusto com Caio César e Lúcio César no reverso, enquanto que outras possibilidades incluem moedas de Júlio César, Marco Antônio e Germânico. A frase, amplamente citada, se tornou uma espécie de resumo da relação entre o cristianismo e a autoridade secular. Na mensagem original, ela apareceu como resposta a uma questão sobre se seria lícito para um judeu pagar impostos a César e dá margem a múltiplas interpretações sobre em que circunstâncias seria desejável para um cristão se submeter à autoridade terrena. Os evangelhos sinóticos relatam como os adversários de Jesus tentaram ludibriá-lo ao forçá-lo a tomar uma posição explícita e perigosa sobre a delicada questão do pagamento de impostos aos conquistadores romanos. Os relatos em Mateus e Marcos afirmam que esses adversários eram os fariseus e os herodianos, enquanto que Lucas diz apenas que eles eram espiões enviados por doutores da lei e os sumos sacerdotes. Eles previram que Jesus certamente se oporia ao imposto, pois sua intenção era que pudessem entregar a jurisdição e a autoridade do governador. Este governador era Pôncio Pilatos e ele era o responsável por coletar os impostos na província romana da Judeia. A princípio, eles bajularam Jesus, elogiando sua integridade, imparcialidade e devoção à verdade. Então perguntaram-lhe se era ou não certo que um judeu pagasse um imposto demandado por César. Em Marcos, uma pergunta adicional, provocativa, ainda foi feita: pagaremos ou não pagaremos? Jesus primeiro os chamou de hipócritas e então pediu que um deles apresentasse uma moeda romana que pudesse ser usada para pagar o imposto de César. Um deles mostrou-lhe uma moeda romana e Jesus então perguntou qual era o nome e a inscrição que estava nela. Prontamente, eles responderam que era de César, ao que Jesus então proferiu a sua famosa frase. Eles chegaram até ele e o interrogaram como forma de testá-lo. Eles perguntaram: Professor, Jesus, sabemos que você é de Deus, uma vez que as coisas que você o colocam acima de todos os profetas. Conte-nos, é permissível pagar aos governantes o que lhes é devido? Devemos pagá-los ou não? Jesus sabia o que eles estavam tramando e ficou indignado. Então ele disse a eles: por que me bajulam, chamando-me de professor, mas não fazem o que eu digo? Quão certo estava Isaías 29:13, quando ele profetizou sobre vocês quando disse: este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, a sua adoração é vazia. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estater, toma-o, e dá-o por mim e por ti. Mateus 22:17-21. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não? Jesus, porém,
conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A vocação de Mateus. Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mostraram a Jesus uma moeda de ouro e disseram: Os agentes de César exigem de nós o pagamento do imposto. Respondeu ele: Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Escrito por Pedro Alves.